Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. Não sei que horas você está vendo isso, ou se você está vendo aqui ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos hoje com essa live Comunicação que Conecta, que eu vou receber meu convidado especial, Felipe dos Santos. Vou fixar aqui o comentário. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. E aí vou fixar aqui o comentário com o nome da live para quem chegar depois saber do que a gente está falando. Olá, boa noite, Neide, Roberta. Oi, Guto, Adriano. Muito bem, vamos esperar o Felipe chegar. E aí a gente já começa aqui essa live assim que ele chegar e me mandar aqui, fixar comentário. Pronto. Felipe chegou, muito bom. Vamos lá, tá solicitando. Vamos ver se vai dar certo aqui, conexão, som. Vocês me ouvem bem? Todos que estão aqui. Vamos ver se o Felipe chegou. Tá chegando. Olá! Boa noite! Boa noite, Felipe dos Santos, o podcaster que é idealizador do melhor podcast de RH do Brasil. Melhor podcast focado em gente desse país, fazendo com que o holofote vai para o lugar certo, não vai só para produtos, marcas, dinheiros e etc., mas vai para quem faz a roda girar e quem faz acontecer. É isso aí. É isso aí. Eu já tenho isso tudo decorado na minha cabeça já. Uma vez por semana eu tenho que falar a mesma coisa. Mas é isso que faz a gente criar nossa marca comunicativa no mundo. Exatamente. E é exatamente por isso que você está aqui, né, Felipe? Exatamente por isso que eu estou aqui. Um cara que há 1 ano e meio, não, há quase 2 anos tem um podcast acontecendo aí para fazer com que abrisse as portas para um dia os palcos recebessem ele. E graças a Deus as coisas estão acontecendo como tem que acontecer. É isso aí. Deixa eu contextualizar para quem está aqui a minha história com o Felipe. A minha história com o Felipe começou por conta da minha história com a comunicação. E essa história, ela foi lá, passou lá pela mentoria que nós fizemos com a Branca Barão, eu fiz na primeira turma, o Felipe fez na segunda, e de repente eu estava lá no podcast dele, debutei num podcast, foi muito legal, fiquei muito feliz com aquela oportunidade, e a gente conversando, a gente percebeu que apesar de sermos pessoas com trajetórias profissionais tão distintas, uma coisa nos deixou muito próximos. E essa coisa foi exatamente a comunicação. E é por isso que o tema dessa live hoje é comunicação que conecta. Hoje, ao contrário do que aconteceu lá no podcast, é o Felipe que vai contar a história dele pra gente. É o Felipe que vai dizer como ele chegou a partir da trajetória profissional dele até os palcos. E o Felipe, olha, se você for olhar no arroba dele, ele tá se descrevendo assim. Vou até ler porque eu anotei, viu, Felipe? Um especialista em gente, que gosta e trabalha por gente, palestra sobre gente, tem um podcast falando de gente. Aliás, é Relaciocinando. Vou deixar aqui nos comentários, @relaciocinando, se alguém quiser seguir. Aliás, por favor, sigam Relaciocinando Podcast. É isso, né, Felipe? Relaciocinando podcast. Tem um outro perfil chamado Relaciocinando, que é de um pessoal que é um casal que fala de relacionamento amoroso, etc. Então, só tomar cuidado para não deixar de colocar a palavrinha podcast para poder ir para o perfil certo. É isso aí. Então, Felipe, vamos lá. Começa contando como é que você chegou primeiro no podcast, a partir da sua trajetória profissional. Legal. Se eu tiver que puxar bem lá de trás, mas tentando resumir um pouco também, apesar de ser uma live para a gente também não ficar muito em cima desse background todo, eu costumo dizer que todo momento que eu trabalhei na minha vida fosse com o que tivesse que ser. Depois de muito tempo eu fui perceber, foi cair a ficha de que eu fazia tudo aquilo por conta de gente, né? Então, minha profissão de ofício é design gráfico. Eu sou um designer, eu sento
o Photoshop é a o meu terceiro braço. Durante muito tempo eu fui o cara do CorelDRAW, do PageMaker, para quem é mais velho. E mesmo trabalhando naquela época com design gráfico até hoje, ainda assim tudo é voltado para pessoas, né? Eu fui entendendo isso aos pouquinhos, né? O tempo foi passando, eu tive a oportunidade de ser freelancer, autônomo, colaborador, funcionário, empresário, dono de empresa, e agora eu sou autônomo. E é aí que tá a ficha, né? Todas essas vezes que eu fui olhando, falando, caramba, eu tive um coworking por 3 anos, que basicamente minha missão era conectar pessoas, era criar comunidades, né? É dar voz para aquele povo todo. E aí depois eu fui inventar de fazer a Arte pela Arte, que é a minha agência de design gráfico hoje, que eu tenho um time muito legal, muito especial para trabalhar, e fui entender também que eu fazia isso para comunicação interna, para colaboradores. A vida me levou para esse nicho. Eu não criei uma agência de design gráfico para trabalhar com comunicação interna. Criei para fazer materiais muito bonitos, etc. E aí a vida me leva para poder atender uma demanda de que os colaboradores das empresas precisavam começar a serem ouvidos cada vez mais. A pandemia ela surgia aí logo depois, para confirmar que as empresas não estavam falando com seus colaboradores da forma que tinham que falar. E aí foi quando eu percebi que eu tinha sido sugado por isso. E que delícia que é ser sugado por isso, porque como publicitário, você vê uma peça na revista Veja, você vê um outdoor seu na rua, é maravilhoso, é muito legal. Você olha e fala, pô, cara, fui eu que fiz, olha que legal, ficou bonita a arte, né, tal. Mas você vê no LinkedIn uma pessoa postando um negócio que ela ganhou no treinamento de integração, um negócio que ela, a tela de TV corporativa que aparece o nome dela sendo reconhecida porque ela foi promovida na empresa. Cara, isso é muito mais gostoso do que ganhar um prêmio em Cannes. Desculpa quem faz coisa para ganhar leão de ouro em Cannes. Tipo, deve ser maravilhoso viajar para Paris, deve ser maravilhoso estar naquele palco, mas a sensação de você ver a pessoa em tempo real olhando e falando, cara, me reconheceram, fui visto, fui entendido pela empresa na qual eu trabalho, eu me sinto pertencente àquilo, é maravilhoso. Então eu acabei falando que não ia alonguei, mas o podcast ele surge quando, num momento que eu olho e falo, cara, Arte pela Arte, minha agência me engoliu de um jeito que eu comecei a trabalhar muito mais nos bastidores do que à frente, né, como eu estava acostumado, sendo ouvido, sendo visto. E olhei e falei, cara, isso tá me agoniando. Eu tenho um perfil, e aí se vocês acreditam em signos, beleza, né? Eu sou taurino com ascendente em peixes, e se vocês acreditam em perfil comportamental, e deveriam, eu sou o I do DISC, o influenciador, né? Ou o extrovertido do assessment. Eu preciso estar no meio de pessoas, eu preciso ser visto, eu preciso ser ouvido, eu preciso ser reconhecido. E aí eu fui fazer uma mentoria que surgiu a ideia do podcast, porque meu sonho era ser palestrante. Eu estava tanto tempo por trás das câmeras, por trás do computador, sendo designer, que nunca mais ninguém ouviu falar no Felipe como possível convidado para ser um palestrante. Essas portas se fecharam todas para mim. Eu falei, eu vou ter que abrir. Eu vou ter que abrir elas de novo. E o podcast acabou indo por um caminho muito legal, porque ele ganhou vida. Eu não precisei mais focar tanto em investimento e tempo, esforço para que ele sozinho começasse a crescer como está crescendo agora. E eu estou conseguindo colocar o meu foco em ser palestrante também. Maravilha, Felipe. E você falou duas coisas aí que conectam a nossa história e o nosso entendimento sobre comunicação, apesar de falarmos disso de lugares diversos. Você falou daquilo que você escutou dos seus clientes e você falou da sua atitude. Sim. São duas coisas que eu falo muito sobre comunicação, que é a escuta e a atitude comunicativa. Sim. Você escutou não necessariamente palavras, mas você escutou formas, comportamentos, reações a partir do seu trabalho, e a partir disso você teve uma atitude que fez com que você aparecesse nas mídias sociais, nas redes, e pudesse tomar outras decisões na sua vida até chegar aos palcos. E aí, quando você chega na mentoria para ser palestrante, no Prospere Falando, você chega nessa mentoria já com o seu tema definido? Conta essa história para mim, para gente, para nós que estamos aqui. Não foi muito difícil chegar no meu tema.
porque acho que até a Branca Barão já tinha reconhecido isso em mim quando ela olhou e falou, cara, você é o cara do relacionamento, você é o cara que vai falar para as pessoas sobre pessoas. Isso está muito claro para mim. E isso também era muito claro para mim. Eu tive uma possibilidade, eu tive uma oportunidade de ter sido palestrante antes de começar a mentoria, uns bons 5 anos atrás, quando um cliente meu ia fazer um evento de CIPA, né? Aquele evento CIPA, né? Que é a Semana da Prevenção de Acidentes de Trabalho. E eu pedi, eu falei, cara, posso? E ele falou, pode. E eu cheguei lá para uma palestra sobre empatia. Eu lembro até hoje, ela chamava Se Eu Fosse Você, a arte de se colocar no lugar do outro. E aí, tipo, tinha essa coisa do eu mesmo e Irene, né? Que eu brincava muito, que era, tipo, quem sou eu mesmo e quem é Irene, que é o terceiro, né? Quem é a terceira pessoa que eu tenho que me relacionar. Então, ficou muito claro para mim naquela época que esse era o meu tema. Eu cheguei na Branca meio dividido, porque em certo momento eu olhei e falei, cara, tem uma coisa que eu sou campeão de falar, que é sobre síndrome do impostor, porque eu vivi a síndrome do impostor durante anos da minha vida. Acho que desde moleque até hoje eu ainda vivo. Então eu criei uma palestra também, ao mesmo tempo na mentoria eu criei uma palestra sobre síndrome do impostor e fiquei dividido. Falei, cara, como é que eu vou entender aqui se eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que falar sobre aquilo, né? Mas não adianta. Quando eu tenho que subir no palco, eu gosto de falar sobre gente, eu gosto de falar sobre conexão, eu gosto de falar sobre a forma como as pessoas lidam umas com as outras. E quando a gente fala disso, a gente fala de comunicação, que graças ao podcast eu já consegui entender na voz de cada uma das pessoas que foram falar, incluindo você, que comunicação não está só nisso aqui que a gente está fazendo, que é papear. A comunicação está em tanta coisa, tanta coisa. É isso. E você, quando você vai falando, eu vou te ouvindo e vou fazendo as leituras a partir do meu referencial de comunicação. Então, você disse agora da questão da empatia, que foi lá o que te motivou a dar sua primeira palestra lá na CIPAT. E você falou da comunicação, que não é só essa questão do bater papo, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Sim. Então, tem outras coisas que eu digo sobre comunicação que conversam com isso que você está falando. Eu digo que comunicação é relação, o nome do seu podcast é Relaciocinando. E eu digo que tudo comunica, até o seu silêncio, inclusive o seu silêncio, e às vezes muito mais o seu silêncio do que outras atitudes que você possa escolher. Digo também que comunicação é escolha. E aí, contando a sua história, você foi meio que percorrendo essa trajetória dessas premissas que eu tenho como comunicação e que, de certa forma, nessa nossa jornada, nós fomos caminhando nisso até que a gente se encontra. E aí a gente se encontra lá na mentoria, você sendo mentorado, preparado para entrar no palco, eu naquele momento como plateia, tinha passado pela experiência anterior, e chego lá e de repente recebo o convite para fazer uma oficina de voz com os palestrantes. Demais. E aí, que é uma coisa que eu amo fazer, que está na minha natureza da formação como fonoaudióloga. Minha primeira especialização na vida depois da graduação em fonoaudiologia foi em voz. E trabalhei muito com reabilitação de voz. E aí chego lá fazendo preparação com uma oficina de voz para grandes palestrantes. Palestrantes importantíssimos que deram um show. Eu fiquei emocionadíssima com aquele momento. De poder compartilhar o meu conhecimento, tudo que eu acredito, para que as vozes pudessem ser ecoadas de uma forma saudável. E aí, conta do seu lado, como é que foi isso? Primeiro que eu não sabia que ia ter a equipe anterior, né, a turma anterior, tipo, lá prestigiando a gente. Isso me pegou de surpresa e eu olhei e falei, cara, a gente não tá, sei lá, em São Paulo, capital, que teoricamente, tipo, liga uma grande maioria de pessoas. Nós estamos em Campinas e essas pessoas estão aqui para ver o resultado do trabalho que dessa vez fomos nós que fomos colocados, que fomos desafiados, né? E naquele dia eu já sabia que a próxima turma teria a mim como plateia, com certeza, né? Eu faço questão de, no dia no dia da apresentação deles, eu faço questão de pegar o carro, dirigir até Campinas e assistir esse pessoal lá, porque eu acho que é exatamente isso que faz
a coisa engrandecer, né? Essa conexão que a gente vai fazendo. Porque tem a turma Rockets, tem a turma Tigres e tem a turma Sheikra. Parece até que a gente está falando sobre turmas diferentes, de um curso que acontece, que ninguém nunca sabe. Cara, a gente está criando um networking tão forte. A gente está criando uma coisa viva, um organismo vivo, sabe? Eu nunca tive um apoio tão grande como palestrante e como podcaster também, porque para mim acaba que é praticamente a mesma coisa. Eu nunca tive um apoio tão grande como você postar um negocinho aqui, daqui a pouco ter 3 comentários de pessoas que tiveram ou não com você lá na primeira, na segunda turma e etc. Você vai falando, caramba, tem gente olhando por mim. E aí isso me coloca na disposição de também olhar por eles, né? E quando a gente chegou e viu que você foi convidada, eu consegui sentir em você a honra que você estava ali, de olhar falando, caramba, eu também não estava esperando por isso, fui convidada e faço questão, sim, de servir de alguma forma para essa galera aqui. Então deu para ver o quão especial foi esse momento, né? Não à toa depois você chorou, a Branca chorou e todo mundo chorou, mas choramos com a voz afiada, né? Choramos com um trabalho vocal muito bem feito. E todo mundo funcionou ali. Tô vendo que o Ricardo Chaves entrou aí, eu vi a Gi, vi a Dalva, vi o Anderson, vi algumas pessoas aí que estavam lá naquele momento, e até parece que é público do Prospere falando, né? Que a gente está fazendo, mas não é, viu, gente? É só para contar o quanto esse movimento, quando a gente encara, quando a gente aceita o movimento e que a gente vem do coração e que vai agindo para ele acontecer, o universo vai entendendo isso e vai aproximando as pessoas, e isso tem a ver com o propósito, que é o que a Branca fala o tempo todo, né? Do propósito. A Branca fala de propósito há muito tempo, antes de propósito ser tema da moda. Então, quando ela propõe uma mentoria e que a coisa vai crescendo, a gente vai vendo que ela mesma fala, né, de net life, não de network, porque no fim das contas a gente vai se aproximando, a gente vai entendendo como que a gente consegue agregar aquele conhecimento do outro ao nosso e o nosso conhecimento ao outro e fazer um grande time, e esse time ecoando vozes. E aí, quando eu me vejo lá, fisiologicamente, fazendo uma oficina vocal para aquelas pessoas terem vozes fisiologicamente saudáveis, informações a esse respeito, eu de fato fico muito emocionada, muito lisonjeada, e minha cabeça fica indo para vários lugares, assim, como que eu posso ainda, além de estar em cima dos palcos com o microfone na mão, nos bastidores, para que as pessoas possam entender que aquele frio na barriga, aquela borboleta no estômago vai continuar, que a gente sempre vai precisar estar com a energia lá em cima quando estiver lá no palco. Que se eu gaguejar e se a boca secar, tudo bem, eu paro, tomo uma aguinha e continuo. Que se me dá um branco naquele momento, eu respiro fundo e aceito quem eu sou e compartilho a minha vulnerabilidade com a plateia. E são coisas que quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai sentindo e mais a gente vai criando recurso, repertório e ferramentas para fazer, né? Eu me lembro a sua palestra. Você pode falar da sua palestra agora? Eu queria fazer um adendo antes. Não é porque o Ricardo e o pessoal aí, não. Mas você falou sobre o propósito que a Branca fala e etc. Eu já fiz muita mentoria já. Eu já fiz muita mentoria que ficou claro que as pessoas ali seguiam uma cartilha, seguiam um passo a passo de como mentorar alguém e colocava aquela pessoa dentro das caixinhas número 1, 2, 3, 4, 5 e dava um resultado final. Depois de ler o livro que a Branca escreveu sobre o propósito, ver o trabalho dela e do Ricardo e das pessoas todas envolvidas, eu entendi uma coisa sobre o propósito que eu não tinha visto até então em qualquer pessoa que falasse sobre isso. Porque as pessoas falam sobre o propósito de uma forma muito racional, né? Tipo, você precisa encontrar o seu propósito, você busca, você traz aí os seus valores, tal, etc. Ali eu vi que estava falando sobre propósito de uma forma muito mais coração do que uma forma razão, né? Eu acho que é isso que conecta essa galera toda, sabe? Tipo, talvez não pudesse ter outro tipo de mentora que falasse sobre outro assunto, senão uma mulher que fala sobre propósito de coração mesmo. Não tem uma pessoa dessa turma e das poucas que eu conheci da turma anterior que não seja 100% coração. Eu fico impressionado com isso. E eu falo essas
Pois vai ter gente que vai olhar e vai falar assim, nossa, que bobagem, ai, coração, ai, emoção, tal. Cara, é de verdade isso. Quando você faz as coisas com razão, você tende a ter resultado. Quando você faz as coisas com emoção, com coração, você tende a ter resultado mais um. Você tende a ter um algo a mais. E eu acho que é isso que faz com que esse processo, você falou que não é publi, é verdade, não é publi, mas eu acho que é isso que faz esse processo ser um processo tão doido, cara. Porque não tem um momento que alguém não esteja fazendo algo de coração, a começar por ela e por todos os outros que estão junto nessa jornada. Acho que é o que me fez voltar para os palcos, acho que é o que me fez fazer com que o podcast fosse bem longe e a palestra, por exemplo, surgir. Porque eu entendi que a gente precisa olhar sim para as coisas com razão, mas se você não começar a entender de uma vez por toda teu coraçãozinho, você não vai adiante, você não vai a lugar nenhum, né? Então você perguntou, pediu para eu falar sobre a palestra, né? Isso. Se você quiser falar da sua palestra, você fala da sua palestra. Mas antes de você falar dela, o que eu queria complementar do que você está dizendo é que o que você disse a respeito desse processo que nos uniu, e a gente começou falando que o que nos uniu foi a nossa escuta do nosso desejo interno, das conversas que a gente tem com a gente mesmo. Nossa, o que aconteceu? Eu nem sei como que isso aconteceu aqui agora. Eu sei que ficou bonito. Tava o meu aquário, esse meu aquário aqui atrás, né? Que eu escolhi um cenário bem bonito, bem fluido pra gente conversar. E aí. Branco, esse cara não pensa nem no cenário, gente. Mas dessa escuta que a gente tem com a gente mesmo, quando a gente decide, quando a gente entende esse propósito, que é unir a razão para ter o resultado, mas com um coração, aquilo que faz sentido pra gente, mas sem deixar de ser a gente. Acho que isso é fundamental. Eu considero esse um dos grandes pilares que ficaram ainda mais. Eu sempre acreditei nisso, tanto que eu nunca, nas minhas andanças na fonoaudiologia, eu nunca trabalhei de um jeito que as pessoas entrassem em caixinhas para falar de oratória. A boca tem que ser assim, a língua tem que ser assado, a mão tem que ser de que jeito. É claro que tudo isso vai passar informação. Sim. É claro que cada movimento do seu corpo, se eu falar assim, se eu falar assim, se eu falar assim, se eu falar assim, vai levar uma informação diferente para você. Mas eu preciso ver qual é o meu jeito, qual é o que combina comigo, para que eu consiga passar minha verdade para você e não colocar ninguém em caixinhas. E o nome disso é autenticidade. Autenticidade. Então, a gente, mais uma vez aqui, nos pilares aqui do que a gente conversou para trabalhar nessa live, a gente está falando da autenticidade que a gente teve para criar a nossa palestra, baseado na nossa vivência, no nosso repertório, no nosso desejo do que a gente queria falar, com uma escuta atenta de uma mentora bastante experiente e com abertura que ela tinha para nos dizer aquilo que, pela experiência dela, funcionaria ou não, mas o tanto que ela nos deixou à vontade para que a gente pudesse desabrochar ali no palco. E isso tem tudo a ver com essa história de ecoar vozes. Tem tudo a ver com essa coisa de soltar a sua voz, porque aí você mostra a sua essência para se posicionar no mundo, para criar sua marca comunicativa. A sua marca, para mim, e eu tive a oportunidade de fazer uma análise técnica da sua palestra no dia do podcast, é a questão da mala. Eu achei genial, assim, você colocar aquela analogia e construir a sua narrativa ali nisso. E o nome da sua palestra é muito inteligente, porque ele provoca, num primeiro momento, para mim, chegou como assim? Um certo incômodo, mas depois a gente vai entendendo o porquê disso, né? Então, acho que agora é hora de você poder falar da sua palestra, desse processo e colocar sua voz aqui para ecoar. Eu acho que é bem isso mesmo. Quando eu fiz a mentoria para poder chegar no podcast, a mentoria era sobre marca pessoal. E aí era o seguinte, cara, se você está escondido durante tanto tempo e você está agoniado com isso, estar escondido, você quer ser visto de que forma? Você quer ser ouvido por falar o quê? Então, já que você vai ter voz de novo, né, você vai falar o quê para essa galera? De que forma? E por que meio que você pode fazer isso acontecer, já que não tem porta aberta agora para uma palestra? Bom,
podcast surgiu por conta disso, né? E o que eu iria falar teve que ser muito bem trabalhado e não à toa caiu nesse tema de novo do relacionamento humano. A palestra se chama Como Gostar de Gente Apesar das Pessoas, que é um nome que é meu xodó. Eu, esses dias, inclusive, registrei o nome, porque eu olhei e falei, cara, eu não quero jamais pensar que alguém um dia roubou esse nome de mim. Para com isso, né? Então, eu olhei e falei, o meu amigo Bruno Gonçalves aí também, um ótimo, incrível palestrante, me ajudou a fazer esse registro. E eu estou, inclusive, aproveitando ele para escrever um livro agora sobre isso, já está bem adiantado, e criar um jogo também de cartas que depois eu posso explicar um pouco melhor como é que ele funciona. Todos eles chamando Como Gostar de Gente, apesar das pessoas. E a forma que eu entendi para levar os palcos, sem que a gente repetisse mais uma vez o lance do, olha, autoconhecimento, você precisa se entender, você precisa se conhecer e etc. Ou empatia, você precisa se colocar no lugar do outro e etc. Foi olhar e falar, tá bom, beleza. Isso tudo eu acho que as pessoas já ouviram 1000 vezes. Será que elas já receberam exemplos suficientes para elas poderem entender como é que isso acontece na vida delas, no dia a dia delas? Então eu olhei para a palestra e falei, essa palestra vai ser muito mais para identificar, as pessoas se identificarem com esse processo, do que realmente ouvir mais uma vez a teoria de que eu preciso me conhecer e etc. Então eu criei a fórmula chamada GENTE, que é o G de Gênese, que é onde tudo começa, né? No eu. Eu me entendendo, eu entendendo meus porquês, por que eu faço as coisas que eu faço. E eu tanto na palestra quanto no livro, eu trago exemplos do porquê que é tão importante eu me conhecer, o que eu normalmente faço, que eu nem imagino que eu faço. Né? E depois vem a letrinha E do empatia. Na empatia eu começo a entender que eu preciso sim me preocupar com o que o outro pensa, o que o outro quer que seja feito com ele, né? E não o que a gente acha que tem que ser feito com ele. Com o N de necessidades, e aí volta para os dois lados, as necessidades minhas e as necessidades deles. O T de treta, que é a parte legal, que é a hora que a gente fala de conflitos que acontecem entre pessoas e não tem nada de errado em acontecer conflitos amadurecem, mas, como eu digo na palestra, nós temos um talento incrível para criar conflitos desnecessários. Acho que precisamos parar um pouquinho com isso. E o E final, que é o E de envolvimento, engajamento, é quando tudo começa a se conectar de novo, né? Por isso, daí vai passando um pouco de comunicação, seja ela não violenta, ou seja ela uma comunicação que constrói confiança, linguagem, né, que a gente fala e a gente aprende a virar a chavinha para falar a linguagem do outro, né? Se a gente fala com a nossa mãe, fala com o nosso chefe diferente, a gente fala até com o nosso gato de um jeito diferente, por que a gente não pode simplesmente se esforçar para falar com aquele colega nosso de um jeito diferente, né? Sabendo que aquilo está construindo e não destruindo, né? Se a gente se esforça tanto em adaptar essa linguagem, né? Por que a gente não pode adaptar para qualquer pessoa? Porque dá trabalho. Pô, dá trabalho. Dá trabalho é sair de conflito interpessoal, que você olha e fala, cara, minha semana tá arruinada porque eu briguei com a fulana de tal, e agora eu tô aqui, na mesma sala que ela trabalhando, e a gente tá nesse clima cocô aí, que ninguém consegue olhar um para a cara do outro. Então, a palestra ela vai por esse caminho. E como que as pessoas fazem para contratar a sua palestra? As pessoas podem ligar nesse número que está aparecendo aqui embaixo. Mentira. Aqui ainda não é a televisão. As pessoas podem contratar através do meu próprio e-mail, que é o contato@felipe.santos.com. E eu tenho o meu BID aqui. Que eu vou pôr aqui nos comentários. Contato @felipe.santos.com. Felipe dos Santos? Não, o e-mail é felipe.santos. Felipe.santos.com. Vou pôr aqui nos comentários. Quem quiser contratar a palestra do Felipe, pode então entrar em contato. Mas além disso, o Felipe faz outros trabalhos que ele falou. Mas eu fiquei curiosa, Felipe, com essa história do livro e do jogo. Vamos falar do livro primeiro. Vamos organizar o pensamento aqui. Então, a gente falou de repertório, de autenticidade, falou dos percursos, das trajetórias profissionais que fizeram com que a gente se encontrasse num grato momento da vida, que a gente pudesse
colocar as nossas vozes lá para ecoar. Enquanto você falava desse jeito de falar, das necessidades, a minha cabeça foi indo para a fórmula que eu criei para minha palestra, eu comigo, eu com outro, eu no mundo, que é mais ou menos o que você colocou, mas é de um jeito que foca só na comunicação, e só não é pouca coisa, porque comunicação, no meu entendimento, é a base das relações. E aí entra de novo a questão da voz, porque se eu chegar na empresa, eu tretei lá, e se eu chegar lá para você no dia seguinte e disser bom dia, vai pesar o clima que já está tretado. Sim. E aí, se eu chegar lá no dia seguinte, depois da treta, depois de todas as conversas que eu tive comigo, para eu conseguir me posicionar melhor e disser bom dia, eu não preciso estar sorridente, feliz da vida, mas eu disse bom dia e não bom dia. E aí eu começo a destretar as coisas a partir de um simples bom dia. E Sim. aí, como que você trata disso? Como que você está colocando essas questões no livro? Cara, sabe o que é muito louco? Antes de falar do livro, eu gosto de. Eu estou sempre querendo trazer os exemplos, porque você falou isso agora, e as pessoas vão olhar e falar assim: ah, então ferrou. Então agora, além de todo o trabalho que eu tenho que fazer, eu ainda preciso chegar na empresa, depois de pegar 2 horas de ônibus e tudo mais, chegar e bom dia, com toda a paciência do mundo, para não ferir o ego de ninguém, etc. Cara, pensa que o esforço que você está fazendo, a outra pessoa também fizer, e a outra pessoa também fizer, o ambiente ele melhora no nível que talvez sirva para curar todo o cenário anterior que veio, tipo, do teu filho que fez birra de manhã, do trânsito que estava muito chato, do fulano que não que passou em cima do seu pé na rua. Parece que é só você que está fazendo aquele esforço. Não é só você que está fazendo aquele esforço. O que a gente quer, eu, a Carol e todo mundo que fala a respeito desse tema, é que todo mundo se esforce um pouquinho. Olha que maravilhoso que ia ser se a gente percebesse que no elevador, quando eu falo bom dia, a outra pessoa vira e fala bom dia também, independente se eu conheço ela ou não. Olha que gostoso que fica. Mas tem um monte de gente que fala, não, não vou falar bom dia, quem é essa pessoa, quem ele pensa que é. Pô, cansei de falar bom dia, a outra pessoa não responder. E ainda fica tranquila com isso, que deixou uma pessoa no vácuo, eu acho. Nossa, eu fico muito constrangido. Mas eu prefiro ainda falar o meu bom dia. Como que eu trato isso no livro? O livro existiu, ele começou a existir por conta do trauma que eu tive em ter que reduzir minha palestra para tão pouco tempo em cima de um palco. Quer dizer, é o combo da palestra, o combo da mentoria, né? Você contratou uma mentoria para ser palestrante, você palestrou num grande palco e ainda está saindo com o livro do forno. É mais ou menos isso. Ó, fica a dica, hein, Ricardo Chaves? É isso. A verdade é que se a gente for pegar essa quantidade de gente que faz a mentoria junto com a gente e for subir no palco ali e cada um for fazer uma palestra de 1 hora, a gente já amarra o hotel já para a gente durante uma semana inteira. Não tem como. Então, cada um faz uma palestra por mais ou menos 15 minutos. Mais ou menos não, exatamente 15 minutos. Como era a minha primeira palestra oficial, etc., e vocês já repararam que eu sou um cara que fala muito, fazer com que as minhas ideias caibam em pouco tempo foi um dos maiores desafios que eu tive, e ainda bem que eu tive. Eu acho que se começar a aparecer esse tipo de desafio lá na frente, eu já estou com muito mais calejado já. Mas eu olhei e falei, caramba, né? Eu tenho tanta coisa para falar, eu tenho tanta ideia na cabeça que eu olho e falo, poxa, isso aqui nem numa palestra de 1 hora, se eu começar a trazer isso aqui, eu vou enrolar muito. E eu comecei a falar, não, eu vou escrever um livro sobre isso, e talvez seja até bom, porque, né, impulsiona a minha imagem ainda mais, me dá mais credibilidade e tal. E eu comecei a escrever ele. Então, ele é basicamente um livro dividido em dois pilares. Tanto a parte raciocinal, a parte reflexiva, vamos colocar assim, da fórmula gente, da gênese, da empatia, da necessidade, da treta e do envolvimento, e também uma parte narrativa, onde eu conto algumas histórias minhas e o que poderia ou não ter acontecido por conta de eu lidar ou não bem com pessoas naquela situação. Então, de vez em quando, eu paro essa explicação que eu estou dando, como se eu estivesse fazendo a palestra, etc., e eu vou contando algumas histórias. Branca Barão, minha inspiração foi você. Porque, mais uma vez, porque esse jeitinho
de, putz, eu tô falando sobre um assunto que faz sentido na mentoria. Para e começa a contar uma história. Eu falei, cara, isso envolve de um jeito tão legal e eu absorvi isso e eu gostei demais de ter absorvido isso. Então, esse livro, quando ele sair, eu aviso, ele vai ficar gostoso de ler justamente por isso, porque ele não é um livro que pretende só ser acadêmico ou tentar trazer para você todo um conceito e tal, mas eu vou trazer também as minhas histórias, as minhas vulnerabilidades, as minhas fortalezas e mostrar para as pessoas como é que na minha vida isso tipo, me fez chegar aonde eu estou chegando. E dizer as coisas que eu estou dizendo dessa forma como eu trouxe. Ah, muito bom. Agora, me conta uma coisa, Felipe. Você tá. Hoje eu que estou aqui te entrevistando, né? Tô te ouvindo, e isso não é uma coisa tão comum para mim. Normalmente sou eu que sou a pessoa que sou a escutada, né? A ouvida. Não foi sempre assim, você conhece essa história, mas Sim, sim, hoje. é verdade. Mas hoje é um exercício para mim. Te ouvir e não. Porque a vontade é de querer ficar dando pitaco no meio da coisa que você vai falando, e hoje aqui o papo é teu. Agora, me conta lá no podcast que você faz esse papel o tempo todo, como que é essa sua preparação para você de fato assumir o papel, então, da pessoa que está recebendo um convidado, que é o que eu estou fazendo aqui hoje, Sim. e não extrapolar essa. Porque para mim é um super É. desafio e eu espero estar indo muito bem. Mas me conta como que é para você. Olha, aqui na live nossa missão é conversar. Lá no podcast existe muito mais responsabilidades acontecendo ao mesmo tempo em que eu estou te escutando. Eu preciso lembrar do momento que eu tenho que fazer o seu crachá, que para quem já assistiu o podcast, eu faço o crachá de todas as pessoas que participam em tempo real. O momento de chamar na tela a tua bio para a gente poder olhar, ver o que você faz. O momento de te oferecer um café, e muitas vezes eu esqueço. Às vezes eu termino um episódio e falo, caramba, não ofereci o café, e eu também não tomei esse café. Então, e fora o tempo que eu tenho que ficar ali no cronômetro olhando, falando, beleza, já está se aproximando de 1 hora, a gente já precisa parar aqui. No início, eu tremia que nem bambu verde. Eu olhava falando, caramba, tipo, como é que eu faço isso daqui? E qual era o meu maior desafio? Fazer justamente o que você falou. Guardar aquele insight que eu preciso colocar, o que eu acho que é interessante colocar, para o final da sua fala, para que eu possa complementar e não interromper. Às vezes acontece de interromper, mas o ideal é que você não me interrompa. Até porque também não precisa ficar uma entrevista, né? Eu pergunto, você responde, eu pergunto, você responde. O negócio é um bate-papo. Se tiver que interromper, a gente interrompe, faz uma gracinha, dá risada e tal. Mas, às vezes, você guarda esse insight por tanto tempo que a pessoa terminou de falar, ela já conectou num outro assunto, esse insight já morreu. E aí você olha, beleza, abre a mão dele. Tipo, no início era difícil de abrir mão dele, porque você olhava e falava, nossa, é uma coisa inteligente que eu quero falar e eu quero que fique gravado. E aí você olha e fala, já era, já passou. O teu convidado já começou um outro assunto e esse assunto também é legal. E aí você segue o gancho do que ele vai deixando para você. Quando não deixa gancho é que ferro para o apresentador. Pessoas falam, nossa, eu falei demais, né? Deve ter sido difícil conduzir aqui. Eu falei, não, o problema é quando a pessoa fala de menos, né? Porque sabe aquelas pessoas que só falam e respondem só aquilo que você perguntou e bota ainda por cima um ponto final virtual na resposta dela, que você olha e fala, caramba, não tem um gancho nem para colocar um argumento meu aqui. Eu não tenho eu vou ter que começar um negócio novo aqui, porque a pessoa sinta. Ela só joga. Não, você acha que hoje em dia tal? Não, acho que hoje em dia as coisas estão complicadas mesmo e é assim e tal. É isso. Aí você olha e fala aquela cara de telefone não ocupado, né? Tu. Aí fala, ferrou, o que eu sigo daqui? Aí você puxa um novo assunto. Então é difícil. Eu pesquiso muito o convidado, claro, principalmente no dia anterior. Aí eu chego lá com um pouco mais de noção do que eu vou falar. Eu construo um roteiro antes para mandar para essa pessoa, para que ela saiba do que vai ser a conversa. Não porque eu vou seguir aquele roteiro, mas porque isso não só me ajuda a ter um raciocínio do que eu vou falar no dia seguinte, mas também porque ela fica mais segura, porque ela sabe o que vai ser abordado, o que ela vai provavelmente conversar, e eu deixo bem claro, se não for o que você quer falar, me avisa. A gente faz alguma... Eu quero que as pessoas se sintam confortáveis. Sim, isso é verdade, sou prova viva disso, é isso mesmo. Acabei de chutar meu ring light aqui, tremeu tudo. Mas, o que eu ia dizer,
Felipe acabou de falar agora, você acabou de tocar no assunto, Felipe, essencial quando a gente vai tratar de comunicação, que é o preparo. A gente fala muito de preparo quando vai falar da palestra, quando vai falar do podcast, mas o preparo, ele é esse preparo de você saber o que você vai falar, para quem você vai falar, quando você vai falar e quando você vai calar. E calar por escolha, para ouvir o que o outro tem para dizer. E isso tudo, eu estou contando, dizendo, reafirmando aqui, porque eu defendo o tempo todo que comunicação é esse emaranhado de coisas que acontecem ao mesmo tempo e que ela não é uma prerrogativa dos profissionais ditos da comunicação como nós. Ela é de todo mundo, porque todo mundo se comunica. Agora, tem o jeito de se comunicar para ser mais eficiente ou menos eficiente. E a gente, desde o começo, falou de você saber quem você é, o que você quer, os seus desejos mais íntimos. Então, passou pelo autoconhecimento. Depois, como você conta isso para o outro, como você leva isso para o mundo, como você conecta isso, que é lendo esse outro, como você se posiciona diante das necessidades, as suas, a do outro e as institucionais, organizacionais. E aí você toca nesse ponto do preparo. Ou seja, essa nossa live hoje, ela é o storytelling de uma mentoria de comunicação, porque a gente está contando a nossa vida, você muito mais do que eu nesse momento, mas a gente está contando a nossa vida e eu estou conseguindo reconhecer na sua fala os passos que a gente vai percorrendo para chegar onde a gente chega enquanto comunicador. Como que isso chega para você quando eu digo dessa forma? Eu tive a oportunidade, de novo, de conversar com várias pessoas que falavam sobre comunicação lá no Relaciocinando. E eu fiquei impressionado como cada uma traz uma abordagem um pouco diferente. Mas no final das contas, todo mundo vai bater na mesma tecla do preparo. Todo mundo. Né? Nós temos uma participante, a Thaís Alves, que eu achei incrível. Tipo, ela é uma senhora já, e ela fala da comunicação com uma calma, com uma leveza, mas ela é provocativa. E o Reels no Instagram que mais viralizou foi dela, que ela virou e falou assim, a comunicação, gente, ela começa na bunda. Eu vi. Porque você empina a bunda, o peito empina junto e eu falo melhor, né? Eu comunico melhor. Aquilo que sai com um pouco mais de propriedade, né? Todos eles falam de alguma forma como você tem que se preparar para colocar essa comunicação para funcionar, né? E então, cada pessoa sentou lá para falar sobre comunicação, eu olhava e falava, putz, tema repetido, né? Será que vai dar performance? Será que não vai? Cara, impressionante. Pode sentar a pessoa que for para falar de comunicação, não é o mesmo episódio. Não é, né? Então, a que falou sobre comunicação não violenta, eu tive a honra de poder conversar com uma pessoa que fala sobre comunicação não violenta, diferente da forma que todo mundo fala de comunicação não violenta. Naomi, né? Exatamente. Eu olhei e falei, cara, olha só, que legal você entender que a comunicação ela vai ser sempre essa coisa tão complexa que cada pessoa tem a sua forma de contar sobre ela. Mas no final das contas, ela é uma coisa só. Né? Isso. E ela tem um grande objetivo que é nos conectar, que é o que a gente está falando desde o começo. Agora, se a gente parar. não... então, era exatamente isso que eu ia dizer. Agora, se a gente usa essa habilidade, pega essa ferramenta e faz um mau uso dela, porque a gente não dá espaço para saber quem a gente é, para entender esse outro, para entender esse cenário onde a gente está, esse lugar onde a gente está e de que lugar a gente vai falar, para quem a gente vai falar, essa construção, ela não é de conexão, ela é de barreira. E aí a gente vai se afastando das pessoas e não se aproximando delas. Algumas coisas são desconstruídas para que a gente possa reconstruí-las com mais alicerce. E quando a gente vai entendendo isso nesse momento, a gente vai conseguindo fortalecer os nossos laços e as nossas relações, porque a gente permite que o outro seja do jeito dele, falando com aquele tema que pode ser o mesmo que o seu, mas que ele não é o seu concorrente, ele é o seu contribuinte. Bem nessa perspectiva, assim, eu acredito bastante nisso. E eu me lembro que lá no dia do podcast eu falei para você, eu vou falar disso, improviso não é despreparo. Eu falei e não disse isso. Não falei sobre essa frase que eu digo, que improviso não é despreparo.
Pelo contrário, saber É, improvisar exige muito preparo. exato, tem curso de improviso, né? Curso, as pessoas fazem curso para improvisar. Porque olha só, Felipe, você é palestrante, é design, trabalha com essa questão aí de marketing há um tempão. Eu não vou convidar você para uma live aqui e pedir para você falar de economia ou de física nuclear, porque eu sei que você não fala disso. Eu já fecho agora, já, porque se eu olhar para minha conta. Então, você se torna, a partir daquilo como você posiciona, a partir de como você posiciona, do assunto que você trata, dos temas que você aborda, você se torna uma referência para mim naquele assunto. Então, você, como apresentador de podcast, é um comunicador. Você, como palestrante, é um comunicador. Então, do que nós vamos falar? De comunicação. Sim. Então, é nessa hora que eu falo que o improviso não é despreparo, porque quando uma pessoa chega sem combinar comigo para me fazer perguntas sobre comunicação, eu tenho repertório para falar com ela. Assim como você tem repertório para falar do podcast, para falar da sua agência, para falar de comunicação, para falar de relacionamento, porque esse repertório é o que a gente vai construindo. Então, o preparo, ele é a sistematização daquilo que a gente vai fazendo ao longo da vida. E claro que em situações mais formais, a gente se prepara mais formalmente também. Mas a gente precisa desmistificar essa coisa do improviso, porque as pessoas acham que o improviso é aquilo que eu vou ser pego de surpresa. Ok, tem hora que você é pego de surpresa, sim. Só que a sua atitude comunicativa, o seu posicionamento comunicativo vai acontecer a partir daquilo que você se preparou a vida inteira para ser. E por isso o que você faz, aquilo que você escolhe para ser o seu ofício, precisa estar tão ligado com o seu propósito, precisa estar tão ligado com a sua essência e com quem você é. Eu não sei se você viu, mas eu tive um imprevisto no podcast com um convidado que pediu para participar, não foi, né? E eu olhava para aquela cadeira vazia e a mesa toda pronta para filmar. Eu falei, câmeras, ação. E falei, eu vou gravar com a cadeira vazia. Eu não tô nem aí. Eu vou tirar o melhor proveito disso daqui. Isso, lógico, depois de ter digerido toda a insatisfação, toda a indignação, porque a gente é ser humano, a gente fica bravo, a gente xinga, a gente olha e fala, cara, que absurdo, como assim? Mas aí você respira, pensa no que você está fazendo ali, qual é o teu objetivo ali, se aquilo que aconteceu é o suficiente para atrapalhar todo o objetivo que você tem construído. Se não é, então beleza, o que mais você pode fazer? Vamos, decide aí. Eu peguei um pedaço de papel, comecei a olhar e falei, ótimo, vou começar a falar de todos os episódios que já aconteceram e que me retoma a esse momento aqui agora e falar um pouquinho sobre criatividade, sobre como sair dessas enrascadas com um pouquinho de criatividade. Deu um episódio curto, de 20 minutos, mas ainda assim, foi ao ar, eu fiz questão que fosse ao ar, porque não é porque um cara que não leva a sério o projeto, que olha e fala, cara, ele deve ter mandado uma mensagem para participar só porque ele deve ter disparado isso para um monte de podcast, e só porque ele não levou a sério, que eu não vou levar a sério. Eu vou, né? Sim, é isso, é isso. O Ricardo está falando que é preciso muito preparo, treino e dedicação para improvisar. Aprendemos bem isso, né, Ricardo? A Gi também está falando que fez uma limonada. Essa história da limonada, Gi, é boa, porque eu tenho uma coisa boa. Quando a vida lhe der limões, faça um trava-línguas. Um limão, 1000 limões, milhões de limões. Eu brinco com essa história do trava-línguas para dar uma descontraída, mas é exatamente, é pegar o repertório. Eu assisti esse episódio e eu comentei, improviso não é despreparo. Sim. E se vocês quiserem rever esse episódio com outra ótica, prestem atenção na dificuldade que eu tô em falar para a câmera. Prestem atenção na forma como eu não estou conseguindo não tremer, porque é óbvio que improvisar é um negócio muito difícil, precisa de muito preparo. Como você disse, tem curso para isso. Fica muito nítido naquele episódio o quão eu ainda estou ressentido por aquilo ali ter acontecido. Então, quem não percebeu isso, quem assistiu normal, provavelmente é porque já tá tão acostumado a ver aquilo ali todo episódio e tal. Mas se quiser assistir de novo, dá uma olhada. A gente é todo humano, gente. É muito difícil. Eu olho e falo, caramba, parece que eu estava no meu primeiro episódio. Eu estava engasgando, trocando uma palavra pela outra e tal. Acontece, gente. Eu
espero não ter que passar por essa situação de novo, mas se acontecer mais uma vez, eu já tive uma. Eu vou me sair melhor, com certeza. Já tem mais coisa na mala. Já tem mais coisa na minha mala, exatamente. Ai, que delícia! Que delícia que tá essa conversa. E eu ainda Eu tenho mais assisti... uma questão vindo aí, né? Que vai requisitar de mim muita comunicação, que é a profissão que essa aí eu não vou poder tirar de jeito nenhum da minha vida, que é a profissão de pai. Ai, Né? que maravilha! Olha, se tem uma coisa que vai exigir comunicação, vai ser isso, né? Isso. Comunicação, lidar com seus próprios sentimentos, com sentimentos que talvez você nunca pudesse imaginar na vida que você fosse capaz de sentir, mas que, assim, só vai te dar coisas boas, alegrias, e que você vai ficar orgulhoso de você, da vida que você escolheu para você, das pessoas que você escolheu para ter por perto de você. E com certeza vai ser uma grande escola, a escola da vida em casa, na família. Eu fiquei muito feliz com essa notícia, tô feliz da vida que você estou me considerando titia. O que eu tô vendo é que muita gente está se considerando de tia. Então, no que de depender de rede de apoio, a gente tem uma gigante aí. Então, que isso é bem importante. E comunicação tem a ver com rede de apoio. Rede de apoio tem a ver com segurança. E, portanto, comunicação tem a ver com segurança psicológica. Que a gente tem condição e segurança de dizer o que a gente precisa dizer, quando a gente precisa dizer, e sentindo as coisas sem colocar por debaixo do tapete as coisas que a gente sente, mesmo que elas sejam desconfortáveis. Assim como você sentiu coisas desconfortáveis lá no dia que seu convidado falhou no seu podcast. Sim. Porque ali naquele momento você tinha uma raiva, eu vou chamar de raiva, pode ser que não tenha sido esse, mas eu vou nomear de raiva aqui, que eu não consigo chamar agora. E ela não foi uma raiva, era legítima. Qualquer que fosse o sentimento que você tivesse naquele momento, era legítimo. E você olhou para aquilo, você contou uma história para você se posicionou no mundo, você se posicionou com o seu público, você seguiu o seu propósito, as suas convicções, os seus valores. Porque você foi lá e falou, prestigiando quem esteve na cadeira e não estava naquele momento, mas quem esteve naquele momento. Então, você escolheu um caminho para seguir. Isso tudo, a gente já está quase aqui se encaminhando para o final da nossa live, amarra as conexões que a comunicação traz quando a gente trabalha com ela de maneira eficaz. Autenticidade, saber quem a gente é para permitir que o outro seja quem ele é também, permitir que os sentimentos apareçam e que a gente nomeie esses sentimentos, porque a questão não é o que a gente sente, é o que a gente faz com o que a gente sente. Sim. E aí você, naquele momento, transformou o seu sentimento numa mola propulsora para uma solução. Então, a gente está a questão do preparo. Então, a gente está trabalhando aqui com essa nossa conversa vários pilares da comunicação, que são os pilares que conectam. Essa própria live aqui surgiu de um dia a gente conversando. Aliás, no dia do podcast, mas nossa, e se a gente fizesse uma live falando dessa questão da comunicação sobre esses olhares diferentes que a gente tem, e de repente a gente está aqui tendo esse bate-papo super gostoso, que eu estou super feliz. Eu já fiz muitas lives aqui no Instagram com alguns convidados, outras eu fiz sozinha, mas fazia bastante tempo, acho que mais de um ano que eu não fazia uma live aqui. E eu estou muito feliz de estar retomando isso e de ser com você, que foi quem me deu a oportunidade de sentar lá naquela cadeira e de poder falar de comunicação na minha primeira experiência em podcast. Estou muito grata por isso, estou muito grata por você ter aceito o convite e quero deixar aqui agora esses minutinhos finais, as pessoas aqui, o pessoal que entrou. Eu ainda tenho uma dificuldade de ficar lendo as coisas e falando e prestando atenção, mas eu fui pelo menos tentando dar aquele oizinho que o Instagram vai falando, aquele aceno, para todo mundo perceber que eu vi que vocês estavam aqui. E muito obrigada por vocês terem dividido, compartilhado o tempo de vocês conosco para ouvir o Felipe com a história dele, com essa novidade maravilhosa que ele trouxe do bebê que está chegando, do livro, do jogo, das palestras e também a oportunidade que eu tive agora de voltar para as redes fazendo essa conversa gostosa. Agora, Felipe, faça suas considerações finais, deixe a sua mensagem, ecoe a sua voz para o mundo. A gente está num momento que me assusta tanto no que diz respeito à realidade que a gente
vive, que ela é tão virtual como real, porque a internet já faz parte do nosso real, já. As pessoas estão com essas pedras na mão, elas não estão tendo muito pudor de jogar na cabeça das outras pessoas. É um momento que me assusta um pouco. Mas, ao mesmo tempo, me dá também esperança lembrar que a gente já viveu outro... A gente não, mas pessoas já viveram outros momentos onde se comunicar também era um negócio muito difícil, lidar com as pessoas também é um negócio muito difícil. Mas eu brinco na palestra que se a gente olhar para a vida do dia a dia dos nossos bisavós, provavelmente eles saíam na rua, olhavam para um lado, sabiam quem era o vizinho de um lado, olhava para o outro, sabia quem era o vizinho do outro, sabia pelo nome, convidava, levava um bolo na porta daquela pessoa que acabou de chegar no bairro, e a gente não sabe mais o que é fazer isso. Primeiro, porque as coisas acontecem muito rapidamente. Segundo, porque a gente tem um pouco mais de trabalho de cuidar da gente mesmo do que naquela época. Então as pessoas estão se distanciando, estão se afastando e está ficando um pouco menor a tolerância que umas têm com as outras. Isso é o propósito, no caso da minha palestra, de tentar trazer essa sementinha para as pessoas já falando, cara, um tiquinho a mais de esforço, talvez mude completamente o dia da outra pessoa. E eu espero que quando eu estiver precisando dessa sementinha, outra pessoa se preocupe em fazer por mim também. Porque é disso que se trata. É da famosa gentileza gera gentileza, né? A empatia gera empatia. E, infelizmente, para as pessoas que viram e falam, mas tem que começar justo comigo essa empatia, eu é que tenho que fazer o esforço, tem que começar por alguém, né? E se você não fizer, a outra pessoa talvez também não faça. Só que deve ter outra pessoa pensando também lá, tem que ser justo eu primeiro a começar. Se todo mundo pensar desse jeito, ninguém começa. Ninguém faz aquele esforcinho lá. Então, vamos parar com essa história meio Big Brother de eu falo o que vem na minha cabeça, eu vivo pela minha verdade, e etc. Que tudo isso é desculpa para ser pessimista, 2, egoísta e 3, individualista. Tá? Então, assim, a partir do momento que a gente começa a levar em consideração o que o outro pensa, em consideração como aquela mensagem pode machucar ou não, embora ela seja verdade ou não, porque se tem uma coisa que é difícil nessa vida é a gente ser verdadeiro sem machucar. Né? As pessoas não acham que precisam ter esse esforço. Precisam. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente cria uma sociedade de novo que se importa uns com os outros. Né? A gente está na época de eleição aí. Eu aposto meu dedo mindinho que essa vai ser uma das eleições mais preocupantes e mais tenebrosas que a gente já viu. Por quê? Tem a inteligência artificial aí para causar um estrago nas mãos das pessoas erradas, obviamente, não das pessoas certas, e a gente finalmente tem aí um país que viveu duas polarizações diferentes e que estão começando, se Deus quiser, a entender que não vale mais a pena ter dois lados, e sim um lado só, que é o nosso. Então, assim, se a gente começar realmente a se preocupar com a gente e com quem está do nosso lado, e o outro se preocupar também com você, sendo que você está do lado dele, eu garanto, vai ser muito fruto bem colhido, vai ser um fruto muito bem cultivado. Obrigado por vocês também que participaram aí da live. Eu vi que entrou, saiu gente, algumas pessoas comentaram, mas é o que a Carol falou, a gente às vezes não consegue, no meio do raciocínio, perceber ali quem é que está falando, quem é que tá, mas saibam que vocês, por terem estado nesse momento aqui com a gente, têm um valor muito grande, ainda mais do que quem vai receber essa live gravada depois, em algum momento. Então, vocês são pessoas que a gente gosta de dizer que fazem parte da nossa jornada, porque vocês vivenciam o que a gente vivencia junto. E aí, obrigado, Carol, pelo espaço. Eu que agradeço por você ter me permitido trazer você aqui e a gente ter conseguido conversar sobre coisas tão relevantes. E eu sempre digo que a gente precisa falar com intenção e escutar com atenção. Então, para mim foi um prazer muito grande estar aqui com você. A minha intenção foi ecoar a sua voz para que junto com a minha a gente possa levar essa mensagem que ressoa aí para várias pessoas. E a minha atenção a você agora foi mais um exercício, que é algo que eu falo muito e que é um exercício diário. Comunicação é trabalho em andamento, a gente nunca vai estar pronto para ela, ela sempre vai ter algum retoque para ser feito e a gente só consegue fazer isso
quando a gente se relaciona. Se a gente se relaciona, toma decisões e atitudes que olha pra gente, pro outro, certamente a gente vai ter um mundo melhor. Eu Perfeito. quero agradecer demais todo mundo que ficou aqui, dizer que eu vou deixar essa live gravada, que vocês podem revisitá-la. E se vocês tiverem, quem tá aí, se tiver alguma pergunta, alguma coisa que a gente não tenha contemplado aqui, pode mandar para mim ou para o Felipe, que a gente vai responder. Começa a seguir o Felipe, começa a seguir o Relaciocinando. Se você não segue a Branca Barão e o Ricardo Chaves também consegue, começa a seguir eles, porque eles sabem muito dessas coisas todas que a gente falou e eles têm o caminho que muita gente precisa, que eles já caminharam e trilharam um pouquinho. O Ricardo é da minha turma, do Prospere Falando. E começa, se você não me segue também, começa a me seguir. Se você tá aí, não me segue, começa a me seguir. E se você tiver sugestão de pessoas que possam vir aqui para conversar sobre comunicação e como ela pode aprimorar as nossas relações na vida, me manda um direct que eu vou ter o maior prazer de trazer a pessoa aqui e bater um papo com ela. Muito bom. Muito bom, então. Obrigada, viu, Felipe? Obrigado. Agora a gente vai se conectando, porque essa conexão não vai acabar, ela, pelo contrário, só vai dar frutos. Não esquece de avisar a gente quando for o lançamento do livro, do jogo, tudo isso, para a gente também compartilhar nos nossos stories, convidar as pessoas e fazer aí desse momento mais um marco histórico e de sucesso aí na sua vida. Eu vou estar muito feliz de estar com você lá. Muito obrigado. Seu esposo, bebê que está chegando. Ai, meu Deus, muita coisa. Valeu, pessoal. Obrigado. Beijo, gente. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.